5. Greta acordou na manhã seguinte ao som de 2 pombos arrulhando junto à janela. Sentindo-se desorientada, pegou o relógio e viu que passava das 10 horas. Levantou-se da cama e abriu as cortinas. O céu tinha um tom azul claro e a geada da noite anterior derretera com o sol de inverno, deixando um orvalho pesado. Mais à frente ficava um vale, onde as encostas eram cobertas por um bosque denso e cujas árvores agora estavam desfolhadas. Pelo som de água correndo, devia haver um riacho por perto. Do outro lado do rio, que dividia a base do vale, Greta avistou campinas ondulantes povoadas por pontinhos brancos que deviam ser ovelhas. E mais ao longe, à esquerda, dominando o vale, erguia-se uma casa baixa de tijolos vermelhos, cercada por vastos gramados. Suas muitas janelas de mainel reluziam ao sol, e Greta viu fumaça subindo de 2 das 4 chaminés majestosas. Presumiu que aquele devia ser o solar Marshmallow. À direita da mansão havia celeiros e outras construções externas. A visão da serena paisagem natural a seu redor encheu Greta de um prazer inesperado. Ela se vestiu depressa, ansiosa para sair e explorar a região. Enquanto descia a escada, ouviu uma batida à porta da frente e se apressou para abri-la. Bom dia! Tudo certo? Dormiu bem? Olá, LJ, disse Greta, acanhada. Está tudo bem, obrigada. Acabei de acordar. Caramba! Estou de pé desde as 5 da manhã, cuidando daquela bendita ovelha. Ela caiu mesmo numa vala, e os homens levaram horas para tirá-la de lá. Mas parece que vai se recuperar. Bem, precisamos bater um papo sobre a logística de sua estada aqui. Então, que tal passar lá em casa logo mais e jantar comigo? Sugeriu LJ. Seria esplêndido, mas não quero incomodá-la. Não há incômodo algum. Para ser franca, será bom ter um pouquinho de companhia feminina. Você mora naquele casarão ali? Indagou Greta. Morava, minha cara. Hoje moro na casa de hóspedes, junto ao portão principal. Ela me serve muito bem. É só sair daqui, virar à direita e seguir a trilha. Deve dar uma vigorosa caminhada de uns 5 minutos. Há um lampião de querosene na despensa. Você vai precisar dele. Fica escuro demais por aqui, como você viu ontem à noite. Tenho que ir. Vejo você às 7. Sim, vou esperar ansiosa. Obrigada. LJ sorriu para Greta, fez meia volta e deu um adeuzinho, enquanto marchava em passo acelerado pela trilha. Greta passou o dia organizando a nova casa. Desfez as malas e saiu para uma caminhada seguindo o som da água corrente. Após algum tempo, encontrou o riacho e se ajoelhou para tomar um gole da água límpida e cintilante. O ar era revigorante e frio, mas o sol brilhava e as folhas caídas formavam um tapete natural para se andar. Ela chegou em casa cansada, mas com um toque cor-de-rosa nas faces normalmente pálidas. Trocou de roupa, vestindo sua melhor saia com jaqueta, na expectativa do jantar com LJ. Às 5 para as 7, Greta bateu à porta da casa de hóspedes. À tênue luz da lua, pôde ver que se tratava de uma modesta, mas elegante construção de tijolos vermelhos, cuja arquitetura do telhado triangular tinha elementos do próprio solar Marshmallow. O jardinzinho da frente tinha uma aparência imaculada. LJ abriu a porta segundos depois. Pontual. Gosto disso. Entre, querida. Pegou o lampião a querosene que Greta carregava e o apagou antes de ajudar a convidada a tirar o casaco. Greta seguiu pelo vestíbulo e entrou numa sala de estar formal, mas de uma desordem tranquilizadora. Sente-se, minha cara. Uma bebida? Sim, por favor.
Qualquer coisa leve, obrigada. Vou preparar um coquetelzinho de gin para você. Não fará mal algum ao bebê. Eu mesma bebia feito uma esponja quando estava esperando o David. E olhe só o tamanho dele. Não demoro um segundo. Saiu da sala e Greta se sentou numa cadeira perto da lareira. Deu uma olhada em volta e reparou no guarda-louça de mogno cheio de peças de porcelana que pareciam caras e fotos emolduradas de cenas de caçada. Era óbvio que os móveis da sala eram valiosos, mas já tinham passado por dias melhores. Pronto, aqui estamos. LJ entregou um copo cheio a Greta e se sentou na poltrona em frente a ela. Bem-vinda a Marshmont, minha cara. Espero que seja feliz enquanto estiver conosco. E então tomou um grande gole de seu gin, enquanto Greta bebericava o dela, hesitante. Obrigada. É muita bondade sua me receber aqui. Não sei o que eu teria feito se não fosse o seu filho, murmurou timidamente. Ele sempre teve o coração mole para donzelas em apuros. O número do galês é um sucesso no Windmill, disse Greta. O Sr. Van Damme acabou de lhe dar um número fixo no show. É muito engraçado. Bem, posso pedir um favor? Enquanto estiver aqui, procure se lembrar de chamar meu filho pelo nome adequado de batismo. Sim, acho que ofende minha sensibilidade ouvir esse apelido que é extremamente pouco imaginativo. Sobretudo porque, para começar, ele é apenas metade galês. É claro, desculpe-me, LJ. O pai dele é galês, suponho. Sim, como você talvez tenha adivinhado, sou tão inglesa quanto você. É uma pena o David mal ter conhecido o pai. Robin, meu marido, morreu num acidente de equitação quando David tinha 12 anos. Ah, sinto muito, murmurou Greta. Eu também senti, minha cara, mas a morte faz parte da vida. Greta bebeu outro golinho do coquetel de gin. Hoje de manhã você disse que antes morava na mansão, não é? Morávamos, sim. David nasceu lá. Quando a casa foi requisitada como clínica de recuperação durante a guerra, eu me mudei para a casa de hóspedes. Concluí que ela me convinha muito mais e nunca me mudei de volta, especialmente depois que... LJ parou de repente. Agora quem mora lá é o irmão do meu marido. Sei, parece um lugar lindo, arriscou Greta, percebendo a atenção de LJ. Acho que sim. Mas é enorme e as despesas de manutenção são um pesadelo. Custou uma fortuna instalar a eletricidade. Como tem 10 quartos grandes, funcionou muito bem como clínica. Houve uma ocasião em que abrigou 20 oficiais e uma equipe de 8 enfermeiras. E você ajuda a administrar o patrimônio? Perguntou Greta. Não, agora não. Depois que meu marido morreu, sim, ajudei. Eu cuidava da manutenção do lugar e posso dizer que dá muito trabalho. Owen, o irmão de Robin, estava no Quênia, mas voltou para casa quando a guerra eclodiu e, naturalmente, encarregou-se da administração de tudo. A fazenda produzia leite e carne para o Ministério da Agricultura, o que significava que éramos autossuficientes por aqui. O racionamento mal chegou a nos afetar. Todo mundo botava a mão na massa. Eu trabalhava na fazenda do alvorecer ao crepúsculo. Depois, quando a casa foi requisitada como clínica de recuperação, passei a trabalhar com a equipe médica. Sei que deveria sentir alívio por a guerra ter acabado, mas bem que gostava de toda aquela atividade. Agora sinto como se tivessem me aposentado, disse ela com um suspiro. Mas você ainda ajuda na fazenda? Por enquanto, sim. Alguns rapazes aqui da região ainda não voltaram, de modo que o capataz da fazenda está sempre com escassez de pessoal. Eles me pegam para ajudar a ordenhar as vacas ou para caçar ovelhas perdidas quando necessário. Hoje em dia, a gente tem que fazer a terra render.
O leite e a carne que produzimos trazem renda suficiente para manter a fazenda funcionando. Agora chega de falar de mim. Fale-me de você. Não há muita coisa a dizer, na verdade. Eu trabalhava com um galês, o David, no teatro, e nós nos tornamos amigos. Então você era uma das garotas do Windmill? Greta enrubesceu e fez que sim. Era, mas só por alguns meses. Não precisa se envergonhar, minha cara. As mulheres têm que ganhar seu sustento de algum modo. E até que o mundo acorde e enxergue a força que há em nós, a gente tem que se virar como pode. Veja o meu caso, por exemplo. O típico modelo da inglesa da alta classe. Eu tinha até um excelentíssima antes do meu nome. Por ser menina, tinha de ficar em casa aprendendo a fazer ponto de cruz, enquanto meus irmãos, que na minha opinião não somavam um único cérebro decente juntos, eram educados em Eton e Oxford. Um deles é um bêbado e conseguiu dilapidar o dinheiro da família em questão de anos. E o outro conseguiu morrer baleado quando caçava na África. Ai, meu Deus! Lamento muito saber disso. Não lamente, ele mereceu. Retrucou LJ em tom brusco. Passei os últimos 30 anos em Marshmont trabalhando em uma ou outra função. E esta tem sido a época mais feliz da minha vida. Parece que voltamos a falar de mim. A culpa é minha, vivo fazendo digressões. É um dos meus maus hábitos, acho. Estávamos falando de você. Não quero parecer grosseira, mas qual é exatamente a sua relação com David? O nariz aquilino de LJ chegava quase a tremer de curiosidade. Somos bons amigos. É só isso, de verdade. Seria impertinência minha sugerir que, segundo a minha impressão, David está bastante interessado em você? Afinal, não é como se ele saísse por aí emprestando chalé a toda garota desgarrada que conhece. Como já disse, somos apenas bons amigos. Greta enrubesceu. David me ajudou porque eu não tinha mais ninguém. E a sua família? Eles morreram na Blitz. Era mentira, mas LJ não teria como saber. Entendo. Pobrezinha. E o bebê? O pai é um oficial norte-americano. Pensei que ele me amasse. LJ meneou a cabeça. Bem, isso aconteceu ao longo dos séculos e vai continuar a acontecer por toda a eternidade. Há muitas mulheres que têm bem menos sorte que você, minha cara. Pelo menos você tem um teto, graças ao meu filho. E serei eternamente grata por isso. Respondeu Greta subitamente, parecendo chorosa. Bom, você não se importa se comermos aqui, não é? Indagou LJ, mudando de assunto. A sala de jantar é uma desgraça de fria e escura. Só serve para ser usada em velórios, a meu ver. Não me incomodo nem um pouco. Ótimo. Nesse caso, vou buscar nosso jantar. LJ voltou logo depois, trazendo 2 pratos cheios de um saboroso guisado de carne com purê de batatas na manteiga. Isso está maravilhoso, disse Greta, atacando vorazmente a comida. O que comíamos em casa durante a guerra era um horror. Ouvi dizer que aqueles ovos em pó eram terríveis, disse LJ, arqueando as sobrancelhas. Bem, aqui não vão lhe faltar alimentos frescos. Temos ovelhas aos montes, aves domésticas, aves de caça, além de legumes e verduras cultivados aqui mesmo. Sem falar nos laticínios, é claro. Santo Deus, eu estava faminta, comentou Greta, minutos depois, ao pôr a faca e o garfo juntos no prato vazio. É a combinação do ar puro com a gravidez. Agora venha me ajudar a lavar os pratos. Tenho horror de descer de manhã e encontrar louça suja. Greta pegou sua bandeja e foi para a cozinha atrás de LJ.
Por falar em comida, vou levar ovos, leite, legumes e carne para você toda semana. Se quiser mais alguma coisa, pode pegar o ônibus e ir a Creek Howell, que é o vilarejo mais próximo. Eles não têm um estoque incrível, mas há uma boa loja de lanche por lá. Talvez possa tricotar algo para o bebê e para você mesmo, aliás. Vai precisar de roupas mais quentes, porque o inverno aqui é rigoroso. LJ olhou de relance para a jaqueta e a saia finas de Greta. Não sei fazer tricô, LJ. Bem, nesse caso, vou ensiná-la. Durante a guerra, devo ter tricotado uns 100 suéteres para nossos rapazes. São incríveis as coisas que a gente aprende a fazer quando bate a necessidade. E David tem uma pilha de livros que deverão mantê-lo ocupada. Acabei de ler A Revolução dos Bichos, daquele sujeito, o George Orwell. Maravilha de livro. Posso emprestá-lo se quiser. Greta sentiu animada. Sempre fora uma leitora ávida. As duas voltaram para a sala, tomaram chocolate quente e ouviram o noticiário das 9 pelo rádio. Isto é como uma tábua de salvação para nós, apesar de parecer mais uma caixa feiosa de pedaços de metal, Disse LJ. Fiquei viciada no programa do Tommy Handley. David o idolatra. Posso perguntar por que David saiu de Marshmont para trabalhar em Londres? Se eu tivesse nascido aqui, certamente não iria embora. LJ deu um suspiro. Bem, para começar, na verdade, David deixou Marshmont há muito tempo. Foi aluno interno do colégio Winchester e estava cursando o último ano em Oxford quando eclodiu a guerra. Embora não precisasse, ele se alistou. Foi ferido alguns meses depois em Dunkerque. Uma vez recuperado, foi mandado para o Centro de Decodificação de Bletchley Park e, segundo disseram, andou trabalhando numas coisas altamente sigilosas por lá. David é um rapaz inteligente, tem um currículo acadêmico admirável. É uma pena não ter tido a oportunidade de concluir os estudos e obter o diploma, ou não ter decidido seguir uma carreira em que pudesse usar o cérebro. Bem, eu vi David se apresentar. O jeito dele enunciar suas falas é maravilhoso. Creio que a pessoa tem que ser muito inteligente para ser um bom comediante, disse Greta na defensiva. Bem, não é exatamente o que se escolheria para um filho único, mas ele sonha com as luzes da ribalta desde pequeno. Só Deus sabe de onde tirou isso. Não há muitos artistas na família do pai dele, nem na minha. Comentou LJ com uma fungadela. Cheguei a me perguntar se a temporada no exército poderia fazê-lo mudar de ideia, mas não. 8 meses depois ele foi liberado das suas obrigações. Chegou em casa e me disse que estava de partida para Londres para tentar a sorte no palco. Bem, se serve de consolo, ele está indo extremamente bem. No Windmill, todos acham que ele vai longe. É um consolo, sim. Quando você tiver o seu filho daqui a uns meses, vai compreender a agonia de ser mãe. Ainda que eu tivesse outros planos para David quando ele era menor, só dou graças por ele ter saído vivo da guerra para ir atrás dos seus sonhos. Agora, a minha preocupação principal é que ele seja feliz. LJ deu um bocejo repentino. Desculpe-me. Depois do desastre da noite de ontem com a ovelha, estou exausta. Peço desculpas por mandá-la embora, mas tenho que acordar cedo para ordenhar as vacas. Tudo bem se você voltar para casa sozinha? Vou ficar ótima, prometeu Greta. Que bom. Darei uma passada para vê-la sempre que puder. Se precisar de alguma coisa, estou sempre em algum lugar por aí. LJ foi até o vestíbulo e pegou o casaco de Greta no corrimão. Abaixou-se e apanhou um par de botas de borracha de cano alto. Tome, leve isto. É provável que elas sejam grandes demais para você,
Mas esses sapatos da cidade que está usando não vão durar muito aqui. Greta vestiu o casaco e pegou as botas. Muito obrigada pelo jantar. É mesmo muita bondade sua cuidar de mim desse jeito. Sempre fui maluca pelo meu querido David. O rosto de LJ se abrandou e ela tornou a acender o lampião, entregando-o a Greta. Seu bebê nascerá em breve e você logo vai entender o que sinto. Boa noite, Greta. Boa noite. LJ permaneceu à porta e observou a moça seguir seu caminho com cuidado. Fechou a porta, absorta em seus pensamentos, e foi se sentar em sua poltrona favorita junto à lareira, tentando descobrir por que se sentia tão inquieta. Quando David telefonara explicando que queria que Greta se hospedasse no chalé, LJ ouvira a animação na voz do filho ao lhe falar da moça. Talvez esperasse que a gratidão de Greta resvalasse para algo mais, que um dia ela retribuísse seus sentimentos. Greta parecia ser uma boa moça, mas LJ percebeu que ela não estava apaixonada por seu filho. Ao subir a escada para se deitar, LJ rezou para que o seu precioso David não viesse a se arrepender de seu ato generoso. Tinha um forte pressentimento de que a chegada de Greta Marshman mudaria o destino de David. E por alguma razão desconhecida, também o dela.